Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. Na temporada Liderança sob Pressão, vamos falar sobre como líderes enfrentam desafios em ambientes corporativos dinâmicos. Hoje temos a honra de receber Ana Paula Franzotti, especialista em cultura, liderança, diversidade e inclusão. Ana tem mais de 30 anos de experiência em grandes multinacionais, como Ford, Coca-Cola e Unilever. Ela começou a carreira aos 15 anos em uma multinacional automotiva e, desde então, dedica-se a promover a diversidade e a inclusão nas organizações. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Anderson Barros aqui com vocês e mais uma vez com convidados hiper especiais. Totalmente, Andy, Amanda, Alberto Reutemann aqui, ao meu lado, Ana Paula Franzotti. Muito bom estar aqui, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Ana querida, Ana Paula Franzotti, especialista em cultura, equidade, igualdade, inclusão, muita informação para hoje, podcast Caos Corporativo na área, Amanda Costa. Estamos começando! Olha aí! Ana, a gente quer saber de você, que começou no mundo corporativo aos 15 anos. Já passou pelas grandes empresas do país, multinacionais, empresas enormes, de diferentes setores. Qual foi a receita que você desenvolveu para trabalhar eficácia e empatia num contexto de liderança sob pressão? Uau! Pode Já começamos pegar sob pressão. Papel e caneta, vamos começar a desenvolver uma tese a respeito disso. Né? Pergunta de $1 milhão. Eu acho, na verdade, que no final das contas somos todos seres humanos, né? Então, eu acho que a minha receita de liderança, ela está muito atrelada a entender que quem está ali com você é um ser humano, né? E eu venho realmente de uma gestão, de um modelo de gestão de negócios que era muito focado em performance. Uhum. Né? Era super valorizado você trabalhar até 10 Tantas da noite, horas, né? trabalhar de final de semana. Eu sou filha dessa época, né? Meu trabalho, exatamente, esse é o recorte, né? E eu acho que a liderança, ela tem que estar em constante evolução, né? Ela não é uma receita estática. É o líder que chega numa posição e começa a querer fazer a mesma receita para todas as situações, para todas as pessoas, só com base na referência que ele tem, ele se fecha realmente para a real liderança, que é olhar as pessoas, né? Então... Necessidades individuais, inclusive, né? Individuais. Cada vez mais individuais, né? Então, eu acho que escuta, para mim, eu já fui a líder que não escutava, obviamente. Eu já fui a líder workaholic, obviamente, que quem não dava o mínimo ali de resultado era descartado. Eu já fui essa líder há 20, 25 anos atrás. E você precisa evoluir para modelos de liderança que conversem mais com o mundo que você está vivendo. Então, eu acho que hoje, um modelo de liderança que realmente atende necessidades de negócio e necessidade das pessoas é a liderança que chama-se de humanitária, mas eu acho muito louco você chamar uma liderança de humanitária, que eu acho que você ser o que seria se não fosse isso? Você ser humano, humanitário é pré-requisito para você ser líder, né? Assim, tipo, para ser gente. É muito esquisito, né? Mas eu acho que você tem que ter uma escuta ativa para os indivíduos, né? Tentar fazer isso sem bias, né? Sem viés inconsciente. E isso exige do líder quase um desnude, né? Para você repensar suas crenças e exercitar músculos de liderança que talvez você não tenha exercitado ontem. E hoje você está... Eu falo que liderar é sempre momento zero. Quando você está em frente a uma pessoa, é sempre um momento zero. Você nunca viveu aquele momento antes. Quando você está diante de um desafio do negócio, é sempre o momento zero. Você traz bagagem, obviamente. Mas quem trabalha naquilo, as relações que vão ser construídas ali para se chegar num resultado, para se chegar numa alta performance, é um momento zero. E o líder ele tem que ter essa capacidade de orquestrar isso, considerando as capacidades individuais, né, o potencial individual, a necessidade que o negócio está pedindo, a alocação das pessoas, enfim, tudo. E hoje acho que a gente tem essa questão, inclusive, assim, não é mais só o indivíduo no trabalho, é o indivíduo inteiro com você.
Então você lida com a pessoa que está com um filho pequeno em casa, doente, você lida com a pessoa que está cuidando dos pais. E ainda nesse desafio do híbrido, que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, assim, ser líder exige muito que você esteja o tempo inteiro se olhando. Então, deixa eu te pegar esse contexto, Ana, porque é o seguinte, a gente vem de uma geração onde a diversidade, a equidade e a inclusão, o discurso e a prática surgiu. Né? A gente tem aqui mais ou menos quase a mesma idade, obviamente vocês muito mais jovens. A gente vem de uma época onde esse tema apareceu no mercado. E aí a liderança falou assim, faz sentido. Inclusive eu trabalhava num banco, o Fábio Barbosa era o presidente, o Banco Real foi um dos precursores disso. E as empresas começaram a ir atrás, falaram, é verdade, a Unilever também, uma das precursoras. E aí, de repente, Natura. E aí, de repente, a gente começa a viver um ambiente de combate à famosa cultura anti-woke. De falar assim, para com esse troço, isso aí já não funciona. Grandes empresas de tecnologia mandando, inclusive, diretorias para o olho da rua. E a liderança no meio disso tudo. Então você pega lá um líder que fala, peraí, até ontem era para falar que diversidade é importante. Agora eu vejo o meu presidente demitindo a turma de diversidade. E o líder no meio, a líder no meio disso tudo. Qual é a confusão que a gente planta na cabeça das pessoas? É para estimular a diversidade ou não? O líder no meio disso tudo, você acha que hoje ele tem maturidade para conseguir até se posicionar frente à sua própria companhia e falar assim, desculpa, vocês estão errados? Ou eu acho que, na tua visão, Ana, é bom seguir a orientação do chefe e preservar o emprego? É muito triste ver que as questões de diversidade viraram política, né? Virou uma questão política. Então, a questão de gênero virou uma questão política. A questão de raça virou uma questão política. Então, se você é a favor da diversidade, você é de esquerda. Né? Se você não é virou ideologia, virou né, uma Ana? ideologia. Então, isso é uma pena. Então, eu não quero falar sobre isso, porque sobre isso, para mim, uma porta... é quase uma desculpa que você dá para você continuar praticando preconceitos estruturados que a gente vive na nossa sociedade. É quase uma desculpa realmente, aqui, sabe? inclusive, a gente já teve pautas falando sobre o desafio de meritocracia, que é um negócio que eu não sei se a nossa geração vai conseguir ver resolvida, porque quando você fala de meritocracia com pessoas de origens tão diferentes, é uma porta, né, difícil que se abre, que a gente não consegue fechar, né? A minha visão é que se nós vivemos em um país onde 56% das pessoas são autodeclaradas negras, pretas ou pardas, onde você tem mais de 50% de mulheres. Se você pegar o recorte de raça, você está falando de um potencial de consumo de 1,5 bilhões de reais por ano. Isso impacta o teu negócio, anyway. Seja pelo lado do consumidor, seja pelo lado de produto, seja qualquer coisa. Se você pega mulheres, gênero, só mulheres, não vou nem falar da comunidade LGBTQIAP+, mulheres definem 61% das compras que são realizadas numa casa. Então, assim, é negócio. Então, o líder que está neste país desenvolvendo um produto ou desenvolvendo um serviço para atender as pessoas, os consumidores deste país, se ele não para olhar isso, ele está perdendo negócio, ele está perdendo capacidade de inovação. Então, estamos falando disso genericamente. E é óbvio, né? A pessoa que já tem resistência, ela já vem, né, num perfil de pessoa que tem mais preconceito, que tem mais dificuldade de se liberar desse preconceito, ela vai olhar o que está sendo dito por aí e ela vai falar, não vou aplicar. Opa, graças a Deus, acabou essa história de diversidade, graças a Deus. Né? Por quê? Porque a gente precisa se libertar destes pilares de preconceito que a nossa história do Brasil traz desde sempre.
Mas como você acha que as empresas estão nesse contexto? A gente viu, é claro, e tem até alguns especialistas que falam sobre esse fechamento das áreas nas grandes empresas de tech, falando assim, não, mas é porque tinha que fechar mesmo, porque a área de diversidade precisa permear todo o negócio, assim como a área de tecnologia ou de inovação precisa permear todo o negócio, e da mesma forma a área de diversidade, porque sim, diz respeito não só a pessoas, mas obviamente também a rentabilidade do negócio e até a manutenção do negócio no mercado. Você acha que a agenda de verdade arrefeceu? Eu vejo empresas que realmente pararam com a agenda, isso é claro, e vejo publicações que enaltecem a parada, mas na verdade em empresas que não pararam, elas reformularam a estratégia. Eu sempre falei, né, na última empresa que eu trabalhei, eu falava assim, o dia que vai ser, meu dia mais feliz vai ser o dia que a gente não precisar ter área de diversidade. Porque isso já vai fazer parte da cultura, né? E estava longe, né, para isso acontecer eu acho que na última empresa que eu estava, acho que nem tanto, né? 60% de mulheres em cargo de liderança desde 2018. Então, assim, acho que nem tanto. Acho que já tinham Mas DNA. no mercado... Mas precisa de uma evolução. Então, eu acho que tem empresas que estão vendo esse momento como um momento de evoluir também a agenda de diversidade. O que é essa evolução? Essa evolução é para políticas realmente de equidade, porque isso é que vai sustentar realmente toda a representatividade que você tem dentro de uma organização. Porque fazer diversidade é você aumentar a representatividade. Aumentar a representatividade é fácil, gente. Não é difícil. Tem uma questão de fazer a inclusão de verdade acontecer. Exatamente. Então, tem que evoluir para a inclusão real. Então, eu acho que tem empresas que estão nesse momento e tem empresas que nem discutem isso, porque já faz parte realmente do dia a dia ali delas, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de quem está fazendo na real, quem faz na real, não está nem aí para os comentários que estão sendo... colocados. Ela vai continuar fazendo. Tá fora do dilema, né? Não importa o dilema, né? Isso faz parte dela. Tem empresas que estavam fazendo mais ou menos, então aproveita para não fazer. E tem empresas que já trazem um pouco disso dentro do DNA. Hoje a gente já vê presidentes negros, a gente já vê mulheres negras em cargos de vice-presidência. Então, assim, você já vê uma evolução. O que eu lamento é o retrocesso. A minha indignação, e é por onde eu acho que eu vou permear todas as conversas que eu tiver nesse sentido, é realmente o retrocesso. Então, é a empresa que conseguiu conquistar objetivos muito difíceis de serem conquistados, isso retrocede. Porque retrocede, gente. Se você parar de olhar a bola... o movimento de entropia, né? Ele retrocede. Então, assim, as políticas internas, elas ajudam a o movimento não retroceder. E o que é retroceder? É em representatividade. É aí que é atacado. Eu digo sempre que... porque os vieses continuam ali. É como o vírus não ativo, né, Ana? Se você não faz uma real mudança, uma real revisão, autorreflexão dos seus vieses, seja por conta do comitê de diversidade da escola do seu filho, seja por conta que um sobrinho seu assumiu ser gay, ou fazer parte da comunidade LGBTQIAP+, seja por qual motivo for, se você não para reavaliar o seu viés, por isso que eu falo que diversidade tem muito ainda do individual para o coletivo. A decisão está em você. Claro. A caneta está em você. A Grazi Mendes fala muito isso. Ela fala, até onde alcança o poder da sua caneta. Porque quando você tem uma vaga em aberto, quem contrata é você. É você que decide contratar uma mulher ou um homem nas mesmas condições. É você que decide contratar um negro ou uma pessoa da comunidade, ou um PCD nas mesmas condições. É você no indivíduo que decide isso. É por isso que as políticas precisam estar muito bem estabelecidas para não depender da caneta de ninguém. Exatamente. Porque a gente sabe que quem está com a caneta, hoje, em sua maioria, ainda é o homem branco, hétero, cis, né? Então... Por isso que hoje eu faço parte de um grupo de conselheiras de diversidade em conselhos, que a nossa pauta, a nossa agenda é exatamente essa. Como é que a gente aumenta a diversidade nos conselhos? Por quê? Aumentando a diversidade nos conselhos, você faz com que essas discussões aconteçam no nível de tomada de decisão. Exatamente. Se você entra numa reunião de board
onde só tem homem. E acontece, e acontece muito. Muito frequentemente. Por mais que tenha alguém ali que é super evoluído, ele também é uma minoria ali de voz. Agora, Ana, deixa eu entrar na sua história pessoal em relação ao tema. Porque quando a gente, né, e os nossos ouvintes ouviram toda a sua trajetória, você desde sempre trabalha em companhias multinacionais, como você mesma comentou, em um ambiente em que nada do que a gente está trazendo nessa mesa era pauta, né? Você vem do setor automotivo, que é isso elevado a algumas potências. Sim. Como é que foi o momento para você em que essa pauta diversidade e tudo isso que a gente traz, né, deste episódio de liderança sob pressão, começou a ter um peso diferente? Você falou, nossa, mas, puxa, eu tenho que atuar aqui. Nossa, isso é algo em que eu posso fazer a diferença, porque a gente normaliza o ambiente em que a gente está. Então, que hora você, né, em que momento você começou a olhar ao redor e falar, puxa, isso tem que ser diferente, e que eu efetivamente posso fazer em relação a isso? E o fato de ter sentido na pele fez você encarar isso de forma diferente? Sim, eu acho que, na verdade, essa é a base de tudo, porque tem fatos na minha carreira que eu não tinha consciência de que era uma agenda de diversidade, porque naquela época nem se falava sobre isso, mas era uma pauta de diversidade e que hoje eu tenho muita consciência. Por exemplo, quando eu me mudo para a Bahia para fazer parte do projeto da Ford em Camaçari, a minha equipe, mais da metade dela era negra. E eu nunca tinha trabalhado com uma pessoa negra no time em São Paulo até então. Então, assim, quando eu vou para lá, ou eu me abro para escutar essas histórias. E, na verdade, assim, o fato de ter vindo de um bairro, né, da Vila Pauliceia, de ter estudado em escola pública, tudo isso ajuda. Claro. Porque você tem contato com todo mundo ali, né? Então, isso ajuda você no seu dia a dia ali do trabalho. Mas não fez com que eu não derrapasse também ali. Os meus preconceitos serem ditos, né? Eu falava, às vezes, assim, sem querer. Comparava. Não, isso aqui é coisa de quem veio da Bahia, né? Para não falar outra coisa. Eu falava isso naquela época. Todos nós temos essas escorregadas. Agora a gente precisa aprender. Então, acho que esse momento, hoje, eu tenho muita consciência que eu aprendi muito de representatividade convivendo com esse time, que me ensinou sobre as religiões de origem africana, que me ensinou sobre o que é realmente o trabalho pode representar na sua vida. Só o fato de eu sair de São Paulo, de sair desse eixo sudeste para ir para o nordeste. Depois eu vou para Recife, outro perfil também. Só essa caminhada, ela já me trouxe muita amplitude, muita amplitude de percepção de mundo. Mas, de novo, naquele momento eu não sabia o que isso representava. Quando eu volto para São Paulo, eu tive um momento que eu acho que é bem importante dividir com vocês. Nós, em 2020, na Unilever, a gente lançou a primeira campanha para todos, para todas e para todes. Eu lembro disso. E essa campanha foi em 2020, né? Ali a gente foi o primeiro ano que a gente colocou metas de diversidade para estágio, né? E foi um estrondo, assim, eu dando entrevista. Super reconhecido no mercado. Exatamente. E eu tive uma crise de final de ano, assim. Eu falei, nossa, eu falando com exame, valor, tal, e o meu time tem uma pessoa negra só, estagiária. Walk the talk. É hipocrisia. Eu tive uma crise moral, assim. Ali, efetivamente ali, eu assumi a pauta como uma agenda minha. Eu nem cuidava de diversidade, tá? Nem era responsável por diversidade. Ou seja, você foi cavocar o espaço. Ali, né? Eu falei assim, ali a próxima oportunidade que eu tiver, eu vou trazer diversidade. E eu trouxe. A partir dali, era considerado um dos times mais diversos. E para minha liderança, ter essa experiência com esse time foi espetacular. Espetacular. As percepções e perspectivas de mundo nas nossas discussões eram muito, muito enriquecedoras, assim, muito. Então, acho que esse momento, assim, foi um momento, assim, foi a minha experiência pessoal como líder e na vida que me levou realmente a falar, essa é uma agenda que eu quero ser porta-voz. Eu sempre fui feminista, né? Isso sempre assim. Excelente. Acho que as outras pautas, PCD, por exemplo, veio com essas experiências que eu me permiti
ter. Né? E é muito legal você conversar com outros líderes que também têm essa mesma percepção. Ana, você disse que sempre foi feminista. A gente percebe que no ambiente corporativo há uma certa resistência, não só no ambiente corporativo, mas às vezes até numa roda de amigas mesmo, quando você fala a palavra feminismo, as pessoas confundem, acham muitas vezes que tem a ver com ser contra o homem ou ser uma oposição ao machismo. Então, assim, ainda existe essa névoa aí em torno do tema e é uma luta tão necessária, tão importante para as mulheres, né? Como é que você acha que a gente pode fazer esse tema prosperar mais, principalmente em camadas mais altas da hierarquia das organizações, né? Como é que o feminismo pode trabalhar em prol da equidade e do crescimento das mulheres mesmo dentro das organizações? É tão interessante isso, porque eu acho que esse é um tema que não é do trabalho mais. Eu acho que enquanto era do trabalho, era um skill, quase um skill, você tinha que saber sobre. Esse é um tema social. Diversidade é um tema social. Então, assim, o meu sobrinho precisa saber sobre isso. As filhas das minhas amigas precisam saber. Os pais das filhas precisam saber sobre isso. Eu fui procurado algumas vezes por líderes que me disseram assim, olha, eu não sei lidar eu tenho um grupo de amigos de faculdade que a gente é amigos a vida inteira, e eu tenho um amigo que o filho dele se assumiu trans. Um desses amigos. Eu não sei lidar com isso. Como é que eu lido com isso? Então, assim, não é um tema mais do trabalho, de como as pessoas... É da vida. Uhum. Então, assim, você, como ser humano, se privar de conhecer sobre o que está acontecendo na sociedade, no mundo hoje, você está emburrecendo. Você pode não concordar, não tem nenhum problema. Tem várias questões que eu não concordo, mas eu tenho que respeitar. E para respeitar, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter informação. E o líder, ele é esse cara que tem que ter informação. Ele tem que ter mais informação do que as outras pessoas. E se ele não tem, ele tem que procurar. Uhum. Quantas situações nessa agenda de liderar times diversos, quantas vezes eu fui procurar informação com eles? Olha, como é que você se sente se eu te chamar assim? Como é que... Me conta, para você tá tudo bem? Isso? Você tem que perguntar, porque eu não sei realmente como a outra pessoa se sente. Então, eu acho que muitos líderes, eles se escondem na couraça, né? Nessa casca de saber tudo, de ter a posição, etc. E não vou entrar nessa discussão, não, porque isso aqui é coisa lá da turma de diversidade, é coisa do RH. Uhum. E não é, você tem que ter informação. Então, para mim, não existe conversa sobre diversidade em qualquer aspecto na vida, no bar, na faculdade, com as amigas, no trabalho, sem você dar conhecimento para essa pessoa. E conhecimento formal mesmo, né? Uhum. Então, assim, você capacitar os líderes para eles irem aumentando a percepção deles é muito importante. É a mesma história de falar sobre racismo para os negros. Não é para os negros que a gente tem que falar sobre racismo. A gente tem que falar sobre racismo para os brancos. Uhum. Os brancos precisam ter consciência do que aconteceu ao longo da história para entender por que esse é um tema importante e por que é importante você ser antirracista. Até porque não existe racismo reverso, não existe, né? pelo amor de Deus. Que é uma baita... tema das polêmicas dos últimos tempos, né? Não, até quem queria já viram que saiu até uma sentença, né? Dizendo que não existe. Exato. Então, assim, às vezes precisou isso, precisou vir umas coisas dessas, né? Então, assim... Procurar conhecimento, né, leitura, cidadamento, tem que ler o Pacto da Branquitude, né, tem que ler sobre a história do feminismo. Por quê? Porque você tem irmãs, você tem irmãos, você tem filhos, sobrinhos, e é um tema da sociedade, não é mais um tema só do trabalho. Eu acho que teve um momento, e acho que por isso que tem essa confusão, porque acho que teve um momento realmente que falar sobre a agenda de gênero era falar sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Essa era a agenda. Foi, inclusive. Era isso, esse é o recorte. Então, é esse residual que a gente traz no nosso inconsciente. É esse o residual. Hoje, a gente não fala mais sobre entrar no mercado de trabalho. Você está falando de cotas em universidade, você está falando em ter espaços públicos, mas eu estou profundamente tocada com o desfile da escola Império do Tituí,
Tuiuti, falou do tema LGBT, de inclusão de pessoas trans. Então, é um tema social, não é um tema de emprego. Não, a gente como sociedade mesmo. Você acha que existem determinadas situações onde a diversidade ela consegue florescer mais facilmente? E aí, se existem terrenos mais férteis? Terrenos mais férteis. Por exemplo, numa empresa grande, você liderou muito tempo essa área na Unilever. A Unilever tinha uma diretoria, tinha uma baita diretora, com uma equipe. Mas tem empresas que são grandes, mas talvez não estejam enfrentando uma situação financeira boa. Pode ser que alguém chegue e fale assim, gente, vamos trazer justamente essa pauta de diversidade agora que a gente está precisando vender. Ou quando você vai para empresas pequenas, onde você tem pessoas que justamente... Você tem o dono, né, Alberto? Tem o dono. Você depende muito das crenças dele, né? E não precisam nem ser empresas pequenas, tá? Não acredita. Tem um monte de grupo brasileiro que fatura bilhões e que não entra nisso. E que é o dono que toma ali as decisões. É possível chegar e falar o seguinte, não, tem determinado segmento, você vai para o segmento de publicidade, provavelmente é uma turma mais cabeça moderna, entende da realidade, é mais fácil falar sobre isso. Mas você vai para outros segmentos, dá para enxergar terrenos mais férteis para a diversidade prosperar ou não tem nada a ver? Eu acho que o percurso pode ser mais longo, mais curto, mais tortuoso, menos tortuoso. Mas eu acho que diversidade não é uma agenda, é uma evolução civilizatória. A Nath, que é diretora do Mover, do movimento Mover, ela usa esse termo, né, que é uma evolução civilizatória. E eu acredito, assim, totalmente nisso. Não é uma agenda. Eu acho que essa é a dificuldade, né? As pessoas estão vendo como uma agenda, como foi nos anos 80, a agenda de qualidade, do ágil, etc. As pessoas estão vendo como uma agenda. Então, quem olha como uma agenda, o caminho vai ser mais tortuoso e mais difícil. Por isso que eu acredito na consciência individual. Porque a pessoa que tem consciência individual, o líder que está ali numa empresa, por exemplo, que o dono, etc., ela vai contratar a pessoa, não vai contratar porque é diversidade, ela vai contratar porque acha que é importante. E não precisa prestar satisfação nenhuma para o dono. Talvez esse dono, ele não vai criar espaço para uma agenda de programas, né, de você ter treinamento para liderança, de você ter metas. Talvez ele não faça isso. Mas o líder que é um cidadão, que tem conhecimento do que está acontecendo na sociedade, ele vai tomar as decisões dele, independente da organização, né? Seja de gênero, seja de raça, seja do que for. Mas eu acredito, sim, que o caminho é mais tortuoso para algumas empresas. E acho que tem caminhos que não acontecem mesmo. Né? O cara, eu vi recentemente, assim, o dono, assim, bloqueando toda a agenda, assim, não quero mais ouvir falar disso, tal. Infelizmente, aquilo que a gente falou no começo, né, virou político, né? Esse tema virou uma opção política. Então, acho que tem até as empresas que têm ambiente propício, pode ter áreas específicas que não são propícias, porque o líder não compra, porque ali o caminho vai ser mais tortuoso, mesmo você estando numa empresa onde tudo é propício para você ter ambiente diverso. Né? Quem perde é a empresa, quem perde é o dono da empresa, quem perde é o negócio. Sociedade, como tudo, né? Agora, esse processo, como tudo na vida, ele é de evolução geracional. Olha quantas coisas que a gente normalizava nas nossas infâncias e que hoje a gente para pensar por 2 segundos falando, nossa, como é que a gente podia fazer tal coisa, cometer tal coisa, agir de determinado jeito? E, né, para quem olha para essa pauta, eu tenho uma visão de que avançamos, mas também tenho uma visão de que é algo que a gente vai ver completamente como fazendo parte das nossas vidas ainda daqui a algumas décadas, realisticamente falando. Não sei como é que vocês percebem. Sim, eu percebo exatamente. Eu acho que a gente evoluiu muito, assim. Muito. A gente, né, se a gente pensar na nossa juventude, sei lá, né, a gente lá com 15, 20 anos, imagina, não se falava, né, assim, várias coisas não se podia se falar em casa, né, ou o pai não permitia, ou a mãe, etc. Os modelos eram outros, né, à medida que a sociedade vai crescendo, né, novos jovens vão amadurecendo, vão ocupando espaços que não ocupavam antes, essa agenda tende a ser provocada de uma outra maneira. Por isso que, para mim, hoje, o maior desafio é você ter pessoas de grupos subrepresentados em cargos de liderança. Esse deveria ser o grande foco.
em qualquer segmento, público, privado, serviço, viagem, não importa, automotivo, não importa. Quando você tem representatividade, você consegue fazer quem está para baixo olhar e falar assim, nossa, eu posso, ela pode, eu posso. Uhum. Minha primeira experiência profissional, há 300 anos atrás, eu lembro, e tive essa memória muito recentemente, assim, eu não lembrava disso, mas a gerente da área de treinamento e desenvolvimento era uma mulher, Marlene Matos. Eu, na verdade, era estagiária de um supervisor. Uhum. No time, eu era a única mulher. A Marlene Matos conhecida? Não. Ah, tá bom. Não é da Xuxa. Okay. Não é da Xuxa. Tá bom. Não é. Okay. Mas eu tive eu não lembrava disso, eu tive essa memória muito recentemente. Ela era uma mulher. E assim, e tinha uma outra que chamava Daisy Furlan. Uhum. As duas, sim, eu falava, nossa, eu quero ser que nem elas. Uhum. Mas isso, gente, em 1990, né, não era regra. A regra não era essa. Em RH você via talvez uma ou outra ali, mas não era a regra. Agora, você olhar a gente em 2025 e ainda ter que pedir para as pessoas terem meta de diversidade de gênero, é o fim da picada, sabe? É surreal. O que talvez mostre que o caminho não seja tão complexo, né? Não. E ele pode ser longo, né? São 30 anos aí, né? Mas assim... ele é possível, totalmente possível. Muito bem, Ana. Muito obrigada por ter topado o nosso convite para falar sobre mais esse tema da pressão que a liderança sofre, né? Sim, muito obrigada pelo convite, eu amei. Sabe Excelente. Que aqui a gente tinha pauta para uma temporada inteira, né? É verdade. Muito obrigada. Sucesso na nova fase aí da profissão, né? Obrigada. Estaremos sempre aqui torcendo por você e torcendo para que pessoas como você sigam transformando esse nosso mundão corporativo por aí. Muito obrigada. Você tem chefe ou chefa sob pressão? Manda esse podcast para ele ou para ela. Semana que vem tem mais. Manda pro CEO da sua empresa. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda-feira tem mais.